conversando com ela, fui perguntando, eu sempre fui curioso, gostaria de saber mais a respeito. Eu perguntei a ela, foi me explicando que ela era pastora, que orava, ia nos montes, e se eu quisesse, ela passava o meu contato para ela, para ela interceder orando por mim. E nisso eu peguei o contato com ela, dei contato, e nisso a gente formou uma amizade muito grande. Eu considerava ela uma mãe da fé, a gente ia no monte. Eu comecei a ir fundo no Senhor, a procurar o Senhor, de todo o coração. Era o meu primeiro amor no Senhor. Eu não conhecia essa parte do Senhor. Então eu comecei a ir fundo, a buscar o Senhor, fazia campanhas, propósitos no monte. E cada vez que eu buscava o Senhor falava comigo ao meu coração, usava pessoas para falar comigo. E Deus tinha um grande chamado na minha vida, tinha um grande propósito na minha vida, que Ele ia fazer grandes coisas que eu nem ia imaginar que Ele tinha para a minha vida, tem para a minha vida, como tem para a sua vida. Glória a Deus! E indo no monte, frequentando o monte, Deus usou um rapaz lá para falar comigo. Falou grandemente, a gente estava numa roda muito grande no monte, todo sábado a gente se encontrava no monte às 8 horas. E nesse dia esse rapaz falou grandemente ao meu coração que Deus ia fazer o extraordinário na minha vida. E acho que ele ficou uns 15 minutos, só passando revelação, depois você vai acabar mais não. E todo mundo ficou impactado ali no momento, todo mundo ficou pensou, nossa, Deus tem grande coisa na vida desse jovem, né? Só que essa pessoa que se dizia pastora, se dizia ser minha amiga, o Satanás, ele é igual sapatinho de algodão, né? Ele vem pra gente com um sapatinho de algodão, ele vai vir de uma forma ruim, ele nunca vai te dar um prato ruim, ele vai vir com um prato bom. Então, essa moça, ela se dizia uma pessoa de Deus, falava comigo que não era para escutar ninguém, somente ela, que ela era a voz de Deus, que eram os olhos de Deus na terra, que ia me direcionar, que ia me guiar para os caminhos do Senhor. E essa mulher começou a se mostrar de uma forma diferente. Ela começou a se mostrar de uma forma que eu não era da forma que era do início, desde o início. E foi indo, a gente frequentando um monte, a gente indo no monte, ela tomava conta ali das ovelhas, pastoreava as ovelhas. Só que na frente das ovelhas era uma coisa e atrás era outra. Na frente das ovelhas, ela estava abençoando as ovelhas, mas atrás estava amaldiçoando as ovelhas. Eu pensei, que serva de Deus que é essa? Que pessoa que é essa que serve a Deus? Na frente é uma coisa e atrás é outra. Porque a gente tem que ser certo na frente e certo atrás. A gente tem que ser correto. Porque a gente que está na presença do Senhor, a gente tem que ser íntegro. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Então, essa mulher foi se revelando, foi se mostrando. Aleluia, glória a Deus. Até um certo ponto dela começar a crescer os olhos sobre as minhas coisas, os meus bens, o que eu tinha, carro, casa. E essa mulher então falou que eu estava com enfermidade, com câncer. Quando Deus começou a usar várias pessoas, ela viu que eu tenho um caroço aqui nas costas, é um cisto, mas é benigno. E quando ela viu, ela perguntou o que era. Eu falei, é cisto, é benigno. Mas o Satanás, você sabe como é que é, né? Aí ela aproveitou a oportunidade para falar que era um câncer. Que era um câncer e que eu tinha que procurar um hospital, um médico. Só que na época eu estava sem condição, eu não tinha condição. A condição estava um pouco precária no momento. E então ela veio com uma sugestão de estar entrando no plano dela, no plano de saúde dela. Só que para entrar nesse plano de saúde, eu tinha que fazer um papel como se eu fosse um parente dela ou algo dela. E
acabei fazendo, acabei assinando esse papel. E quando eu fui ver, era um papel de, como se fosse um casamento, como é que fala? União estável. Era uma união estável. Aí eu assinei esse papel. Só que a intenção dela não era preocupado comigo se eu estava com câncer ou não. A intenção dela era os meus bens. Porque na cabeça dela, se ela fizesse o papel, assinasse o papel, se eu assinasse o papel, ela ia ter parte das minhas coisas. Do meu carro, da minha casa. Aleluia, glória a Deus. Então eu acabei assinando o papel. E eu se encontrava numa situação tão difícil, porque naquela época era em janeiro, fevereiro, o aplicativo nessas épocas é bem fraco, não chama tanto, porque o povo viaja, férias de escola, e minha condição financeira estava bem difícil. Eu me recordo até hoje que muitas das vezes, quando minha família fazia uma confraternização em casa, fazia um churrasco, e eu até o momento passando dificuldade, necessidade, eu morava sozinho na época, não tinha nem o que comer em casa, passando aperto, e minha família não fazia nem menção do que eu estava passando. Aleluia, glória a Deus. E quando eu me deparava no WhatsApp, a família toda reunida, fazendo churrasco, todo mundo rindo, eu encostava o carro e desabava. Aleluia. Desabava, não tinha palavras. Glória a Deus. Aleluia. E eu caminhando com a mulher, ela falando, não se preocupa, que Deus vai prover, que Deus vai fazer. Mas em vez dela incentivar eu a trabalhar, não, ela falava, vamos para o monte, vamos orar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E Deus faz a parte dele, só que a gente tem que fazer a nossa, a gente tem que trabalhar, tem que correr atrás. E eu estava a todo momento só atrás dela, e ela falou, não, vamos orar que Deus vai fazer. Deus faz, com certeza. Com a nossa fé, a nossa oração, a nossa perseverança, a nossa busca, Deus faz. Só que chegou um momento da minha vida que minhas contas estavam tão cheias, tão agravadas, que eu tive que pedir minha mãe e meu pai para estar me ajudando, coisa que eu nunca fiz. E para mim me quebrou no meio, porque eu tenho que recorrer a eles, porque eu falava que eu não gostava de depender de ninguém, nunca gostei. Então eu tive que recorrer a eles para estar pedindo esse dinheiro. Para mim foi algo muito vergonhoso. Aí eles me emprestaram, teve que fazer um empréstimo para me emprestar. Só que esse empréstimo não foi o suficiente. Não foi o suficiente. Continuei orando, buscando com essa moça. E ela falava, Deus vai prover, Deus vai fazer. Deus vai abrir o mar para você passar. E eu buscando, fervoroso, Deus vai fazer. Só que Deus não faz na minha e na sua vida quando tem uma pedra de tropeço. Deus não faz na minha e na sua vida quando tem uma pessoa que está atrapalhando a sua bênção chegar até você. Aleluia, glória a Deus. E essa caminhada foi, essa jornada foi, essa mulher falando que eu tinha que ir para o hospital, eu fiz esse papel, fui no hospital, fiz todos os exames que tinha que fazer eu fiz, deu tudo negativo, não estava mostrando nada, e ela falava que tinha câncer escondido, que eu estava em estado terminal, e que
eu estou congregando nessa igreja até hoje foi por causa dessa mulher, que ela foi lá e eu fui acompanhar. Aí eu fui acompanhar ela e a pastora, que é minha mãe na fé, ela viu que tinha alguma coisa errada, me chamou e orou por mim. E ela falou que hoje Deus estava tirando um peso das minhas costas. Deus estava tirando algo das minhas costas. E quando foi na semana seguinte, na terça-feira, e ela orou no domingo, e na terça-feira Deus deu uma resposta. Aconteceu uma situação, a qual eu não vou comentar aqui, que é um pouco delicado, que Deus tirou essa pessoa da minha vida. Deus afastou essa pessoa da minha vida. Mas após isso eu fiquei 3 meses, eu viajei para a casa dos meus pais, fiquei 3 meses lá na casa dos meus pais. E essa mulher infernizando, eu pensei que ela ia sair do meu pé, mas essa mulher continuou me infernizando, continuou tirando a minha paz, o meu sossego, me atormentando, me mandando mensagem, eu não li as mensagens. E para não me vazar, eu tinha deixado a chave do meu apartamento com ela, por caso se precisasse de alguma coisa, socorrer. Na inocência, eu deixei com ela a chave. Só que nesse decorrer desse tempo, desses 3 meses que eu fiquei na casa dos meus pais, ela invadiu o meu apartamento, ela me mandava um monte de mensagem, me ameaçando, que o Satanás ia me pegar, que isso ia acontecer, que o outro, que eu era isso, aquilo. Aí ela mandou as fotos, eu vi só nas visualizações chegando. E eu abri a galeria, eu vi as fotos que ela estava lá em casa, que ela estava abrindo a geladeira, que ela tinha revirado minha casa inteira. E nesse dia, nossa, se não fosse Deus, eu tinha feito uma besteira. Eu saí da casa dos meus pais, às pressas, viajei 4 horas e meia, 400 quilômetros, até chegar em Betim. Aleluia, glória a Deus. E chegando em Betim, antes de entrar dentro da minha casa, eu solicitei a polícia, porque se eu entrasse lá até o momento, eu teria feito uma besteira, eu não me responderia por mim mesmo, que eu poderia ter feito, então eu sou a polícia. Aí a polícia veio, perguntou se ela era alguma coisa minha, se eu tinha alguma coisa com ela, se eu tinha um relacionamento com ela, se ela era namorada ou era esposa. Eu falei, não, eu não tenho nada dessa mulher, ela simplesmente se diz pastora, se diz uma pessoa de Deus, mas ela fez isso, isso e isso. E aí a polícia entrou dentro do apartamento, quando eu cheguei lá, estava tudo revirado, tudo de cabeça para baixo, panela cheia de comida fedendo tudo. E até o momento ela não se encontrava. Ela estava, aí eu fiz uma ligação e ela atendeu, ela se encontrava no monte. Aí eu falei, agora eu deitei no monte, porque ela tinha pegado meus documentos, chave do carro reserva, tinha pegado roupa minha, levado não sei para onde, só Deus sabe. Pegou todas as coisas de valor que eu tinha lá e levou para outro lugar. A única coisa que eu consegui recuperar foi encaixar na reserva do carro. As outras coisas eu nem sei que até o contrato do meu apartamento ela pegou. Mas graças a Deus eu tinha guardado uma cópia reserva dentro, debaixo do soalho do carro, tipo o estéreo do pneu. Até nisso Deus é maravilhoso e já tinha antecipado. Então eu direcionei para o monte onde ela se encontrava. Eu direcionei para o monte onde ela se encontrava. E chegando lá, por coincidência, o irmão Adailton estava lá. Glória a Deus. E chegando lá, a polícia abordou ela. Só que como tinha um estado que considerava como se eu fosse casado com ela, eles não puderam fazer nada, não puderam. E a única coisa que eu pude recuperar foi a chave do meu carro. Então eu tive que trocar a fechadura da minha casa, eu troquei todas as fechaduras.
Ele vai fazer na sua vida. Você pensou que você ia embora, mas você não vai embora. Deus tem algo com você aqui. E aqueles que te humilharam vai ter que ver a honra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Porque Deus vai te levantar como estrutura da sua casa. Porque agora essa estrutura da casa vai ser maior do que a primeira. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. E você vai receber uma ligação, a qual você vai saber que é Deus na sua vida. Aleluia, glória a Deus. E no mesmo dia eu esperei essa ligação, como a gente é muito ansioso. A gente é muito ansioso, a gente quer que as coisas acontecem na nossa hora, no nosso momento. Mas quando foi no dia seguinte, por volta das 7 horas da manhã, eu recebi a primeira ligação. Era a Caixa americana falando das prestações atrasadas do apartamento. E querendo fazer uma negociação. Aleluia, glória a Deus. E nessa renegociação, aleluia, glória a Deus, eles pegaram as prestações que estavam atrasadas e colocaram junto com o montante e dividiram tudo. Pegaram as prestações que estavam atrasadas, concluíram nas outras e fez como se fosse um refinanciamento. Pegou tudo e dividiu tudo de novo. E como na época era uma época da pandemia, e eles, por 6 meses, eles deixaram eu pagar metade do valor da prestação ainda. Aleluia, glória a Deus. Como é Deus, Deus é tão grande, que após a primeira ligação, eu recebi a segunda. Atrás da outra, eu recebi a segunda. Era o jurídico do banco, os advogados do banco entrando em contato comigo para uma renegociação. E eles falaram que tinha como renegociar, refazer o financiamento de novo, mas eu teria que dar uma entrada. Eu teria que dar uma entrada para apaziguar, para ter mais dívida com eles. E Deus é tão maravilhoso que quando eu abri a minha conta, não tinha mais nem menos, tinha conta exata. Tinha a conta exata para estar pagando a entrada que eles queriam. Então eu paguei e consegui regularizar o apartamento, eu consegui regularizar o carro, coloquei tudo em dia. Aleluia, glória a Deus, glória ao Senhor. Mas eu não entendia o porquê, não entendia o que Deus queria comigo, porque eu estava passando por aquela situação. Eu me perguntava a vida o tempo todo, por quê? E Deus falava no coração. Enquanto você não estiver na minha presença, enquanto você não estiver no altar, as coisas não vão se abrir para você. O céu não vai se abrir para você. O mar não vai se abrir para você passar. Enquanto você não entender a obra que eu tenho na sua vida, o que eu tenho na sua vida, as coisas não vão se abrir para você. Mas diante das coisas que aconteceu, eu não virei as costas para Deus, eu não desci Deus de lado, eu sempre mantive a minha fé, minha força, e eu conseguiria as coisas iam passar. E eu ia chegar aonde Deus quer que eu chegue, não terminar de mudar. Porque as promessas do Senhor não podem se frustrar na minha e na sua vida. O que Ele tem na minha e na sua vida é grande. Muitas das vezes a gente se acha pequeno, mas o Deus que está aqui, o Deus que te ergue, é o Deus que te levanta. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus.
Aleluia, glória a Deus. E sem mais delongas, esse foi um dos meus testemunhos, um pequeno resumo, não é tudo, mas para não tomar muito tempo, eu já quero entrar na palavra, a qual Deus colocou no meu coração, para estar falando aos corações dos irmãos. Aleluia, glória a Deus. Gostaria que pudesse de pé, entender essa palavra, em nome de Jesus. E a palavra se encontra no livro de Jó, no capítulo de número 17, no versículo de número 50. Quem está achando, vai dando glória a Deus. Jó, capítulo de número 17, versículo de número 50. Não é 50, não, perdoa, é 10. Não é. É outra passagem aqui, então me perdoa. É capítulo de número 42, versículo de número 10. Aleluia. Estou achando aí, glória. Aleluia. O tema para esta palavra, o qual Deus colocou no meu coração, é a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Não importa a situação que você se encontre, não importa o levante que se levante contra a sua vida, não importa a situação que você esteja passando. Deus é Deus que restitui, Deus é Deus que cura, Deus é Deus que manda provisão, Deus é Deus que restaura. Aleluia. Eu creio que aquilo que o inimigo ganhou da sua vida, a glória da segunda casa vai ser maior do que a segunda. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Quem achou, diga amém. Amém. E a palavra diz assim: depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Amém? Só até aqui. Pode tomar os seus respectivos assentos. A palavra do Senhor vai dizer que Jó era um homem íntegro. A palavra do Senhor vai dizer que Jó era um homem irrepreensível, que Jó temia a Deus, que Jó fugia da aparência do mal. Aleluia, glória a Deus. O que significa íntegro? Íntegro significa que ele é inteiro, que ele é completo. Jó era inteiro, Jó era completo, não faltava nada nele. O que significa irrepreensível? Irrepreensível significa que ele era perfeito, que Jó era perfeito, que não era falho, que ele não era falho contra as coisas de Deus, que ele não era desobediente aos olhos de Deus. Glória a Deus, aleluia. Jó era temente a Deus. O que significa temer? Temer a Deus não significa que você tem que ficar com medo de Deus. Significa que você tem que ter respeito. Significa que você tem que obedecer às ordens de Deus. Se Deus mandar você ir para frente, você vai. Se Deus mandar você ficar parado, você fica. Se Deus mandar você orar, você ora. Se Deus mandar você se prostrar, você se prostra na presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus é tremendo. Sinta a presença de Deus aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer que Jó era um homem muito rico. Ele era o mais rico do Oriente. Ele tinha muitos gados, ovelhas, jumentos. Aleluia,
Jó, está vendo aquele teu servo? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Está vendo? Falou com Satanás, está vendo aquele teu servo? Jó é um homem íntegro, é um homem reto, é um homem temente, que foge da aparência do mal. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Então Satanás falou para o Senhor, ele só te serve porque você permite que ele tenha tudo. Ele só te serve porque você dá tudo a ele. Toma tudo dele para ver se ele vai te servir. Toma tudo dele para ver se ele vai te adorar. Aleluia, glória a Deus. Então o Senhor permitiu que ele tocasse em tudo de Jó, mas que não tocasse na vida de Jó. Aleluia, glória a Deus. Então, Satanás, ele saiu da presença do Senhor e foi tocar em tudo que Jó tinha. E o primeiro mensageiro que veio falar com Jó falou que o
ao Senhor. Aleluia, Jesus. Só que eu imagino o coração de Jó naquele momento, porque ele perdeu tudo num dia só, não foi? Perdeu num dia uma coisa, o outra na outra, e a outra mês que vem, no ano que vem não, foi tudo num dia só. Eu fico imaginando o sofrimento daquele homem, ter perdido tudo, perdido os seus filhos. Quem é pai e mãe que sabe, quando o filho está passando por um momento de enfermidade, as mães e os pais que se encontram aqui sabem a dor que se encontra no coração, o que é ver o filho passando mal, o que é o filho ver o filho doente. Então eu imagino só, imagino Jó tendo que ver lá os seus 10 filhos. Você imagina, pastor? Jó virando os seus 10 filhos. Só que Jó era temente a Deus, só que Jó era fiel a Deus. Jó era íntegro. Aleluia, glória a Deus. E Jó falou, respondeu: o Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Não importa o que o inimigo se levantar, o inimigo tomar da sua vida, não importa. O importa é você perseverar. O importa é você falar: Deus, o Senhor é louvado, o Senhor vai fazer, o Senhor vai operar, o Senhor vai trazer. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Então, no certo dia, no outro dia, os anjos se apresentou ao Senhor novamente, e o Satanás, logo em seguida, acompanhou os anjos e se apresentou ao Senhor. Aleluia. E o Senhor falou: de onde vocês vêm? Eu venho de perambular e de andar pelo mundo.
não tinha unha mais, os seus dentes se encontravam quebrados. Aleluia, glória a Deus. E sua mulher falou: abandona esse Deus, amaldiçoa esse Deus e morre. Já não resta mais nada para você aqui, já não tem mais nada para você aqui. O que você ainda está adorando o Senhor, o que você ainda está buscando o Senhor, você já está fazendo hora extra aqui. Muitas das vezes a gente fala, né? Fala com algumas pessoas: ah, esse irmão aí está fazendo hora extra, já está na hora de Deus levar ele. Já está passando da hora, já está fazendo hora extra aqui. Aleluia, glória a Deus. Mas Jó era fiel. Jó era fiel. Porque não importa o que está acontecendo ao exterior de você, não importa a luta, não importa a tempestade, não importa que o mundo desaba, não importa se o barco está virando, não importa se o gigante está levantando contra a sua vida, mas o que importa é o que está dentro de você. Glória a Deus, aleluia. Você não pode mudar quem você é. Aleluia, glória a Deus. Aquilo que está dentro de você não pode mudar a direção do que você vai tomar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Deus já Deus. sabe do seu coração, Deus sabe do seu íntimo. Aleluia, Jesus. Ele não vai colocar um fardo sobre suas costas, sabendo que você não vai carregar. Aleluia, glória a Deus. Jesus. Oh, glória. Ele permitiu que Jó passasse por essa situação porque ele sabia que Jó ia passar por esses obstáculos. Ele sabia que Jó ia vencer. Aleluia, glória a Deus. Ele sabia que o inimigo ia levantar contra a vida dele, mas os planos do Satanás iam ser frustrados. Porque os planos do Senhor não podem ser frustrados na minha e na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Porque o Senhor na sua vida não pode ser frustrado. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. O que Deus tem para entregar na sua vida não pode ser frustrado. Onde Deus quer que você chegue não pode ser frustrado. Aleluia, glória a Deus. Ele é fiel. Ele é fiel, você pode virar as costas para ele. Você pode murmurar contra o nome dele. Você pode blasfemar contra o nome dele, mas ele não vai mudar contra você. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo é o teu nome. E a terceira tese. A terceira tese foi que o Satanás tocou na saúde de Jó. Satanás tocou na saúde de Jó. Mas mesmo assim Jó foi fiel. Mesmo assim Jó não se deixou se levar. Mesmo assim Jó continuou firme. Perseverou. Então Jó falou: aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Porque muitas das vezes a gente aceita o bem de Deus, né? Mas quando Deus toca na nossa vida, a gente quer retroceder, a gente quer voltar para trás. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Porque tem muitas pessoas que quando Deus está abençoando, Deus está dando, a pessoa esquece da presença, a pessoa esquece de estar orando, a pessoa esquece de estar jejuando, a pessoa esquece de estar intercedendo, a pessoa esquece de estar de joelho, estar na casa do pó. Mas quando a prova vem, quando a luta vem, aí o irmão quer vir para a igreja, né? O irmão quer vir buscar. Aí está doendo, quando começa a doer, o irmão quer buscar, né? Mas por que quando está na benção, não busca da mesma necessidade, da mesma forma? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Porque a gente tem que ser firme quando a bênção vem sobre as nossas mãos e quando a gente está passando a dificuldade. A gente tem que ser fiel. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Só que o erro de Jó foi deixar as pessoas falarem. O erro de Jó foi deixar a mulher dele falar. O erro de Jó foi deixar os amigos dele falar. Aleluia, glória a Deus. Porque os amigos dele saíram de suas cidades, de suas casas,
mas o que eles fizeram foi apontar o dedo para Jó. Falar, porque está passando isso, está acontecendo isso. É porque você pecou contra o Senhor, você blasfemou contra o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Os amigos de Jó falaram para Jó: fala para o Senhor, conte ao Senhor a verdade para que Ele perdoe os seus pecados, para que essa tempestade se acalma, para que isso, aleluia, glória a Deus, para que se acalme, aleluia, glória a Deus. Mas eu imagino Jó, mas eu não fiz nada, o que eu vou falar para o Senhor? Se eu não fiz nada, eu não estou mentindo, aleluia, glória a Deus. Mas muitas das vezes na nossa vida é assim, né? Você está passando uma situação difícil, você está passando um momento difícil, e o irmão vai apontar o dedo na sua cara. Está passando por isso, é porque deve ter feito alguma coisa. Está passando por isso, é porque pecou contra o Senhor. Está passando por isso, é porque blasfemou contra o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E assim foi o amigo de Jó, em vez de consolar Jó, eles fizeram foi apontar o dedo para Jó. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. O erro de Jó foi deixar que eles falassem. A mulher de Jó falou, e Deus estava esperando para ele falar. Os amigos de Jó falou, e o Senhor estava esperando para ele falar. Aleluia, glória a Deus. Muitas das vezes a nossa vida é assim. A gente posta lá no Instagram, posta no WhatsApp o que a gente está fazendo, o que está acontecendo com a gente, mas não conta para o Senhor. Aleluia. E Deus está esperando que você conte para Ele. Porque Ele vai mudar a sua história. Ele vai mudar a sua caminhada. Ele vai mudar a direção. Aleluia, glória a Deus. Porque Ele vai trocar suas ferramentas. Ele que vai te renovar. Ele que vai te alicerçar, Ele que vai trazer o alimento para você. Aleluia, glória a Deus. Glória, glória a Deus. Eu imagino Jó passando aquela situação, aquele momento, perdeu a condição financeira, perdeu a família, perdeu a sua esposa e agora perdendo seus amigos. Aleluia, glória a Deus. Pergunta, e agora, Senhor, o que eu vou fazer? Eu imaginei ele perguntando ao Senhor, e agora? Já não tenho mais nada. Já não tenho mais nada aqui para mim. Aleluia, glória a Deus. Então Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento. Aleluia, glória a Deus. Feliz o dia do meu nascimento. Aleluia. Nasceu um menino. Transforme aquele dia em trevas. Aleluia. E Deus lá do alto não se importe com ele. Aleluia. E naquele momento, eu imagino que Jó estava num poço tão fundo que não encontrava luz. Mas como eu falei agora há pouco, o que está acontecendo por fora, aleluia, a tempestade que está acontecendo por fora não define quem ele é por dentro, não define quem você é por dentro. Então eu creio que Jó encontrou uma luz ali dentro do seu coração, falou, não, eu vou conseguir, eu vou passar por essa situação. Aleluia, glória a Deus. E de repente o Senhor falou com Jó, Jó escutou uma voz, e o Senhor veio falar com ele, Jó, você me chama, Jó. Só que eu não quero que você fale, Jó, porque você já falou demais. Agora é minha vez de falar. Agora eu vou te fazer perguntas, eu quero que você responda. Aleluia, glória a Deus. Eu quero que você responda, Jó. Santo, santo é o seu nome. Glória, glória a Deus. Então o Senhor perguntou a Jó: quem que é esse que desconhece o conselho com palavras sem conhecimento? Onde você estava, Jó, quando eu findei os 4 cantos dessa terra? Aleluia, glória a Deus. Vou fazer perguntas para você. Onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra?
Aleluia, glória a Deus. Quem marcou os limites das suas dimensões? Aleluia, glória a Deus. O Senhor fez 77 perguntas. Eu li o texto, não consegui gravar todas. Aleluia, glória a Deus, mas ele fez 77 perguntas para Jó. Aleluia, glória a Deus. E Jó respondeu, aleluia. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo é o teu nome. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Creio que muitas pessoas já ouviram falar do Senhor por ministrações, por pregações, por testemunhos. Aleluia, glória a Deus. Mas muitas das pessoas não têm um íntimo com o Senhor. Aleluia. Porque a partir do momento que você passa uma prova, uma luta, uma tempestade, você vai ver o Senhor, você vai ter uma intimidade com o Senhor, você vai ver que o Senhor está operando ao seu favor. Aleluia, glória a Deus. Você vai ver que é Deus bradando na sua vida. Aleluia. Você vai ver que Deus não vai te deixar desamparado naquele momento. Glória a Deus, aleluia. Ele falou, e Jó falou, sei que você pode todas as coisas, seus planos não podem ser frustrados. Aleluia, glória a Deus. Eu quero falar para você nesta noite, eu não sei o que você perdeu, o que o inimigo perdeu, o que ele ganhou de você, a luta que você está passando, a tempestade que você está passando, o deserto que você está passando, mas o Senhor não pode, os planos do Senhor não podem se frustrar. O que Ele tem na sua vida, Ele vai colocar, Ele vai te entregar, Ele vai fazer, Ele vai operar. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo é o teu nome. Não se preocupe, porque é tudo no momento certo, na hora certa. Aleluia, glória a Deus. Muitas das vezes a gente fica ansioso, fica falando, Senhor, até quando eu vou passar por isso, até quando eu vou passar por esse momento, por essa luta, por essa tempestade. E o Senhor está te dizendo nessa noite, eu vou te colocar nas tuas mãos, eu vou fazer, eu vou operar. Oh, glória, aleluia, Jesus. É na minha força, é do meu jeito. Aleluia, glória a Deus. Então após o Senhor falar com Jó, ele foi falar com um amigo de Jó, quando ele faz, estou indignado com você e com seus dois amigos, pois você não falaram o que é certo ao meu respeito, como fez com o meu servo Jó. Vai agora até o meu servo Jó e leve 7 novilhas e 7 carneiros, que ele vai apresentar holocausto em respeito de vocês. Aleluia, glória a Deus. O Satanás queria derrubar Jó, porque ele era um sacerdote na casa, em sua casa. E aqui, Jó continua sendo sacerdote, porque ele vai fazer holocaustos em prol dos seus amigos. Aleluia, glória a Deus. Não importa se o inimigo vai tentar te derrubar, se o inimigo vai tentar te frustrar, se o inimigo vai tentar te perseguir, te humilhar, te caluniar. Mas o Senhor, Ele vai te colocar de pé. Oh, O Senhor vai glória. te fortalecer de pé. O Senhor vai te levantar. O Senhor vai te estruturar. O Senhor vai te capacitar. O Senhor vai te dar discernimento. O Senhor vai te dar direção. Aleluia, glória a Deus. Porque os planos dele não falham. O que ele tem na sua vida não vai falhar. Não vai se frustrar. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor falou para Jó orar para os seus amigos. E após Jó orar para os seus amigos, aleluia, glória a Deus, Deus perdoou os amigos de Jó. E Deus fez com que a glória da segunda casa fosse maior que a primeira. Deus restituiu tudo que Jó tinha. Primeiro, ele restituiu as amizades de Jó. Segundo ele restituiu
viu a esposa de Jó. Se fosse nos dias de hoje, a esposa tivesse abandonado o marido, e ela vê, nossa, meu marido agora vai ter porção dobrada. Ele já era rico, agora vai ser porção dobrada, vai ser 2 vezes mais rico. Aleluia, glória a Deus. Creio que o marido ia falar para ela, a fila andou. A fila andou. Glória a Deus, aleluia. Mas Deus não faz a obra incompleta. Aleluia. A obra de Deus não é frustrada. Deus faz a obra completa. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo é o teu nome. Aleluia, Jesus. E o Senhor restituiu a família de Jó, os seus filhos. Restituiu mais 7 filhos e 3 filhas. Já tinha 10 lá na graça. A glória com Deus. Deus abençoou com mais 10. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo é o teu nome. Eu quero dizer para você nesta noite: não se frustre, não deixe que o inimigo venha falar o seu coração, não deixe que as coisas que o inimigo venha te abalar. Aleluia. Não deixa. Glória a Deus, aleluia. Que os planos do inimigo venham sobressair sobre a sua vida. Não se desanime. Permaneça na presença do Senhor. Permaneça, foca na presença do Senhor. Alicerce na presença do Senhor. Coloca seu joelho na presença do Senhor. Não permita que o inimigo venha entrar na sua casa, que o inimigo venha fazer arruaça, porque o inimigo não tem poder contra a sua vida. Fala com o Senhor: eu não permito que o inimigo entre na minha casa, porque eu estou na tua presença. Que eu estou trabalhando para o Senhor, que eu estou fazendo para o Senhor. Não permita que as adversidades, que as lutas, as tempestades, que as calúnias, as perseguições atrapalhem os seus sonhos, te deixe estagnado, te deixe paralisado. Não permita, porque o que Deus tem na sua vida é grande, o que Ele vai fazer na sua vida é grande, o que Ele tem para te entregar é grande, o que Ele vai fazer é grande. Hoje Deus tem restauração aqui, hoje Deus tem cura, hoje Deus tem milagre. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo é o teu nome. Glória, glória a Deus. Gostasse que os irmãos colocassem de pé para estar orando pela sua vida. Aleluia, glória a Deus. Soberano Deus, eterno Pai, te faço presente mais uma vez diante de Ti, Senhor. Perdoa pelas minhas falhas, fraquezas e ignorância, Pai. Senhor, a palavra foi ministrada, Senhor, não da minha forma, Pai, mas da forma que o Espírito Santo conduziu, Senhor. Que esta palavra pode ser queimada em cada coração que se encontra presente aqui, Pai. Que através dessa palavra, Pai, que o Senhor venha alicerçar, Pai, que o Senhor venha fazer o seu renovo, Pai. Que o Senhor venha entrar com a cura, com a providência, Pai. O Senhor venha restaurar aquilo que cada um aqui perdeu, Pai. O Senhor venha colocar sobre suas mãos, Pai, aquilo que eles têm clamado, que têm pedido, Pai. Que aquela porta que ele tem clamado venha se abrir, Pai, que venha se escancarar, Pai, porque a tua palavra fala, Senhor, que os teus planos não podem ser frustrados, Senhor. Aleluia, glória a Deus, Pai. Só venha fazer o teu mover, o teu milagre, Pai. Aleluia. Da mesma forma que cada um entrou aqui, Pai, que eles não saiam da mesma forma, que eles possam sair diferentes, Pai, que eles possam sair renovados, Senhor, que eles possam sair cheios da tua presença, da tua graça, Pai. Aleluia, glória a Deus. Que, Senhor, Pai, da mesma forma que o Senhor nos trouxe, Pai, o Senhor nos conduziu até aqui, Pai, que o Senhor possa nos levar em paz, que o Senhor possa nos levar na tua graça, Senhor, aleluia, que o Senhor possa conduzir cada um que se encontra aqui presente, Pai, que o Senhor possa abençoar cada vida aqui que se encontra presente, Senhor, em nome de Jesus. Assim eu agradeço, minha vida, pela oportunidade.